Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan para te falar que nesta sexta-feira o presidente Lula se reuniu com o presidente da empresa de Correios e Telégrafos, o Fabiano Silva. André Anelli tem os detalhes desse encontro. Anelli, o presidente da estatal falou sobre o rombo da empresa em 2024? Falou sim, David. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, culpou a taxação das compras internacionais de até $50 pelo rombo de 3 bilhões e 200 milhões de reais da empresa pública em 2024. Segundo ele, a chamada taxa das blusinhas gerou um impacto na arrecadação dos Correios na ordem de 2 bilhões e 200 milhões de reais. O governo tomou essa decisão de aplicar as tarifas como forma de proteger a indústria interna contra uma concorrência desleal. Só que, por outro lado, o presidente dos Correios alega que essa medida diminuiu a demanda por entrega de produtos comprados pela internet. Mas Fabiano Silva também fez outras alegações ao presidente Lula. De acordo com ele, o prejuízo da estatal também foi provocado pela falta de investimentos do governo devido a uma movimentação para privatizar os Correios. Era uma empresa que estava para ser privatizada, é uma empresa que foi colocada na bacia das almas e isso traz efeitos que são importantes na empresa. O Correio não tem aporte do Tesouro para desempenhar suas atividades. Então, esse resultado que ele foi divulgado parcialmente, essa prévia, ela se refere, como a gente já divulgou em notas, ela se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, o compliance que foi dado a essas compras internacionais. Então isso teve um impacto significativo na nossa empresa, que foi divulgado inclusive pela imprensa, e também precatórios, que são frutos de gestões anteriores e que hoje estão contabilizadas no nosso resultado. Então acho que isso é muito importante também ser destacado. A empresa está em um processo franco de recuperação. Apesar dessas alegações, o presidente Lula cobrou o presidente dos Correios para que a empresa dê lucro. O cargo de Fabiano Silva dos Santos é um dos cobiçados pelo Centrão, especialmente pelo União Brasil, na reforma ministerial que vai acontecer após a eleição das mesas diretoras aqui no Congresso Nacional. Os Correios têm um orçamento anual de mais de 20 bilhões de reais, maior até mesmo do que o de alguns ministérios na esplanada. David. Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Bom, então o presidente culpando, as taxas das blusinhas. Será que esse realmente foi o motivo, Dora Kramer? Olha, a taxa da blusinha é do ano passado, não é isso? É uma coisa relativamente recente. E os Correios vêm sendo candidato à privatização por causa de ineficácia. O Correio lá atrás já foi muito eficiente. O que a gente vê de agências fechando por todo lado na cidade, pelo menos onde eu ando, Rio e São Paulo, o que mais tem é a agência do Correio fechando. O Correio se tornou absolutamente ineficiente. Esse governo só que decidiu, como é conceitualmente contra privatização, então resolveu os Correios, segurar os Correios. Agora, culpar a taxa das blusinhas pode ter havido impacto, acredito que sim, claro, mas essa não é a razão da situação em que se encontra o Correio de ser uma empresa estatal absolutamente ineficiente e retrógrada, porque entraram competidores nessa área, as coisas mudaram também, serviços de entrega e tal, que deixaram os Correios um tanto ou quanto obsoletos. Mas será também que essas plataformas não criaram mecanismos próprios porque os Correios eram ineficientes? Porque, de fato, houve um aumento em relação às vendas por e-commerce, que são as vendas virtuais, substancialmente. As empresas, muitas delas, nem operam mais com lojas físicas, somente por meio virtual. E os Correios poderiam explorar isso e muita gente não entende por que não dá lucro, Vilela. Pois é essa justamente a questão. Mesmo diante de toda a pressão que tem havido, e se de fato há um interesse da empresa, há um interesse do governo na manutenção dessa empresa, na manutenção dessa empresa como sendo uma empresa estatal,
Ora, deveria haver formas de você investir, formas de você focar na modernização da empresa, no uso de novas estruturas, no sentido de conseguir atingir de uma forma mais efetiva o público-fim, a pessoa que realmente se utiliza desse serviço. Mas não, infelizmente o que se vê é uma piora nos serviços e você vê claramente que os Correios estão ficando para trás desse contexto. E aí, do ponto de vista econômico, é muito mais interessante você fazer a venda de uma empresa enquanto ela está sadia, enquanto ela tem um forte valor de mercado, do que esperar ela não valer nada e aí depois vender. Mas daí realmente os ganhos que poderiam ser obtidos vão acabar sendo inexistentes.